pensando, inclusive, a Rede Globo, esses setores mais, as frações mais variadas, por exemplo, das elites nacionais. Para ler o Gilberto Freire, tem que ler Casa Grande Senzala, tem que ler o Sobre Brás e Mucambos, tem que ler Ordem e Progresso, tem que ler Um Brasileiro em Terras Portuguesas. Enfim, é um autor que legitimou a ditadura no Brasil, é um autor que legitimou o processo neocolonial na África, nas colônias portuguesas. Precisa ser lido numa leitura inteira para ver o quanto que ele é um oponente a ser debatido. Do ponto de vista do Clóvis Moura, o Clóvis Moura tem nele um intelectual a ser combatido, o Gilberto Freire. Quando o Gessé Souza reivindica alguma parte do Gilberto Freire, ele está entrando em alguma medida com o autor que a gente, em confronto com o autor que a gente está discutindo aqui. Mas, enfim, aí para o texto que eu escrevi, tem o meu posicionamento mais explícito sobre o Gessé Souza. Então, aí vamos para o companheiro Igor, do Rio de Janeiro. Igor, veja, obviamente que numa perspectiva de classe marxista, a gente não vai encontrar profundas respostas na interpretação do Horaci Nogueira. Não é, de fato, o horizonte dele. Mas não me parece que isso anula certa contribuição que ele dá naquela circunstância, porque, veja, e aí, sobre a pergunta do contato ou não com Clóvis Moura, eu não tenho maiores informações. Eu posso te confirmar que o Clóvis Moura cita, nas obras tardias, o Horaci Nogueira. Foram contemporâneos. Talvez o pessoal que está estudando agora o Clóvis Moura possa dar melhor, ter maiores condições de dar essas respostas. O Gabriel Rocha, na USP, tem feito uma boa investigação sobre esse tema, né, da vida e obra, até porque a escola da USP é muito essa vida e obra. Eu estava mais preocupado com a produção teórica mesmo, as circunstâncias históricas. Eu reconstituí pouco a vida do Clóvis Moura, como quem já leu o texto vai perceber. Meu objetivo foi pegar a obra e inscrever ela nas circunstâncias e tentar pensar os tensionamentos possíveis como uma agenda de pesquisa, nada fechado. Mas sim, o Clóvis Moura cita o Horaci Nogueira. O que eu penso em relação a isso? Vejam, o Horaci Nogueira, ele foi aluno do Donald Pearson. Então, ele e a Virginia Leone Bicudo, eles estão ali na década de 40, 50, inaugurando uma nova etapa dos estudos sobre relações raciais no Brasil. O Donald Pearson, que é o estadunidense que vem para o Brasil estudar as relações raciais do Brasil, ele, em alguma medida, ratifica ou deriva da tese do Gilberto Freire e transita para a modernidade, para relações de classe, o tema do conflito racial. Então, o Pearson vai falar, veja, no Brasil nós temos uma diferença, uma desigualdade que explica as condições de diferenças entre brancos e negros. A raça não é uma variável política, não é uma variável que comparece nos outros campos da sociedade. É uma espécie de derivação de uma sociedade que acabou de sair da escravidão. Essa é uma tese, de maneira muito caricata, mas, em linhas gerais, a tese do Donald Pearson. O Horaci Nogueira, com a Virginia Leone Bicudo, eles vão falar, peraí, calma lá. Há quase uma reprodução para o Donald Pearson, mecânica das relações raciais nos Estados Unidos para entender Brasil, porque existem elementos das relações, né, cotidianas, interpessoais, da convivência racial no Brasil, que é ela que vai informando, em alguma medida, a particularidade do racismo brasileiro. E me parece importante essa sacada, ainda que não completa, de pensar, veja, o fenótipo é ele que estabelece critérios de maior ou menor aceitação na circulação da população negra, nos mais variados espaços. É ela que vai fazer com que um negro seja ou não abordado pela polícia. Então, há, em alguma medida, uma compreensão de que a raça, a fenotipia, é uma espécie de cartão de visita
da forma complexa das relações raciais no Brasil, em detrimento de uma relação racial organizada a partir de uma ideia de origem de sangue, tal como nos Estados Unidos. Então, ele começa a cavucar a complexidade das relações raciais no Brasil. Eu diria que seria uma interpretação incompleta, porque ela não dá conta de um racismo que ele está muito simbiotizado com a particularidade do capitalismo brasileiro. É quase assim, se você tira o racismo, você tira o capitalismo brasileiro, ou seja, você cria um outro país. Então, é uma análise que me parece, para a época, é um avanço nos estudos, ainda hoje diz respeito a certas características das relações raciais no Brasil, mas de fato ela não dá conta de perceber isso diante de uma relação necessariamente de conflitos que no limite desdobram na luta de classes. Esse é um ponto que o Clóvis Moura, no meu ponto de vista, avança em relação ao Horácio Nogueira, mas acho que o Horácio Nogueira ele tem contribuições que me parecem pertinentes, mas que precisa avançar. Essa é a forma como eu interpreto. E, por fim, não, acho que eu caminhei no diálogo com as 4 que eu havia conversado, Juninho, eu deixei faltando alguma dessa primeira etapa, dessa primeira rodada. Não, acho que foi. Tá bom. Vou colocar aqui 3 perguntas que veio no chat e depois o Anderson, que vai falar. O Lucas está perguntando se, na questão fenótipica, o Clóvis Moura era visto como negro pelos movimentos negros da década de 70 e 80. Então, acho que é uma pergunta bem pontual. A Márcia trouxe o debate sobre, a Márcia e a Roberta, podemos entender o Clóvis Moura como um dos maiores pensadores críticos do Gilberto Freire? E por que ainda ele é um autor maldito na academia? Então, a pergunta da Márcia e Roberta. O Samuel trouxe uma outra questão que gostaria de saber como a interpretação do Clóvis Moura da escravidão, como inaugurante da luta de classe no Brasil, foi recebida pelos marxistas brasileiros e como ela se relaciona com outros autores. E aí, abri para o Anderson. Opa, estão me ouvindo? Sim. Mas vou tentar ser pontual. Primeiramente, parabenizar aí a editora e ao Márcio. Márcio sempre acompanha aí, porque ele publica as aulas dele, uma grande referência. Vou ser deselegante e fazer 2 perguntas em uma aqui. A primeira pergunta é em relação a algumas críticas que ainda hoje em dia tem em relação ao Rebeliões das Senzalas. Ao falar que é um livro de menor importância acadêmica, já vi críticas nesse sentido, porque aquele não teve rigor científico ao produzir. Aí tem gente que fica porque ele ainda não era um bom pesquisador, aí fala que aqui ele cai em certo culturalismo. Aí eu queria saber se o Márcio concorda em certa medida com isso, se é algo que o Clóvis Moura mais para frente ajeita, ou se essa crítica é exagerada. A minha segunda pergunta é eu fiquei aqui, já que botaram polêmicas, eu vou botar uma também. Aí vou ver um outro que também tretou com o Iraci Nogueira. Salve, Rafael. Vou botar um outro que tretou com o Iraci Nogueira, que é o Abdias Nascimento. Eu pensei em colocar o Machado de Assis, mas eu tô ligado que na crítica do Clóvis Moura ao Machado de Assis, a gente concorda em discordar. Então eu vou colocar essa divergência entre o que é o quilombismo e a quilombagem. E a importância do sujeito político, já que o central aqui é o sujeito político, nessas duas correntes teóricas, nesses 2 movimentos políticos, que me parece que há divergências e aproximações. Eu queria que tu comentasse um pouco sobre isso. Obrigado. Não sei qual que foi o critério do Juninho para esse curso, mas ele trouxe o pessoal meio afiado, né, Juninho? Porra! Estamos aí na antessala aí do... Só perguntinha básica. Viu? Não, e o pessoal treteiro, né? O pessoal gosta de uma treta. Ô, Márcio, só uma coisa que eu coloquei aqui no chat, que você falou da vida e obra do Clóvis Moura, o que não é o seu, né, o seu objeto, né, o seu ensaio está muito mais para trazer essas interpretações, mas eu dei a dica aqui do próprio texto do Fábio Nogueira, né, que aí sim é um trabalho mais denso
de entender o sujeito Clóvis Moura e as suas interpretações, né? Então, queria fazer esse registro aqui. Não o Fábio vai muito nesse caminho mesmo. Enfim, o Fábio fez uma dissertação de mestrado. A envergadura que ele se aprofunda tem uma densidade outra. Bom, vamos lá. Vou começar aí pela discussão da falta de rigor ou não da obra do Clóvis Moura. Eu acho que esse tipo de argumento ele é um dos argumentos que me parecem dos mais rasos em relação à obra do Clóvis Moura. Nós teríamos uma série de discussões para fazer sobre os limites e possibilidades da obra do Clóvis Moura. Esse é um que precisa ser necessariamente descartado, porque, primeiro, de fato, o Clóvis Moura, quando ele lança Rebeliões na Senzala, ele é um jovem de 30 e poucos anos, né? Está assentando certos... Ele fez uma primeira investigação e apresenta os resultados dessa investigação, e ao longo do tempo ele foi qualificando essa discussão. Então, há brechas na obra, uma série de brechas, do ponto de vista do método, da forma expositiva, que ele mesmo foi corrigindo. O Rebeliões na Senzala tem 4 edições. Ele mesmo foi tendo alterações. A última edição que foi republicada agora foi em 87, se não me engano. E aí a Anita Garibaldi republica essa última edição de 87. Então, não dá para pegar o de 59. O próprio Clóvis Moura mudou muito teve várias versões. 4 versões. E agora, há uma disputa política em torno daquilo que o Clóvis Moura propôs e que caiu, que é uma disputa, digamos, de interpretações sínteses propositivas de formação nacional, em detrimento de uma pesquisa, digamos, tecnicamente mais fiel ao objeto, né? Então, eu só derivo da interpretação que eu faço aquilo que o meu objeto, aquela que as minhas fontes necessariamente cortejar. Clóvis Moura tem uma produção que tem um caráter, em vários momentos, dedutivo. Que ele chega a um momento que ele começa a observar uma certa tendência geral da formação histórica. Então, tem uma parte da obra Rebeliões da Senzala, de algumas obras do Clóvis Moura, que são hipóteses interpretativas. A questão é que a história confirmou a maior parte delas, justamente pela agudez com que ele se propôs a interpelar a história e fazer conjecturas. Clóvis Moura avisou, não, é impossível, em Dialética Radical do Brasil Negro, nós entendermos Brasil se nós não entendermos racismo, porque ele opera nos mais variados campos das relações sociais brasileiras. Hoje em dia não há tema da vida em sociedade brasileira que a gente não observe como que essa tese se apresenta enquanto uma tese bem sucedida de interpretação nacional. Daí que o Clóvis Moura e o Abdias eles são contemporâneos e, enquanto contemporâneos, eles, de fato, eles estão pegando uma espécie de espírito do seu tempo. O movimento negro está questionando a história nacional e eles estão se propondo a dar respostas, e as respostas foram das mais variadas. Isso se explica pelas trajetórias também individuais, né? O Clóvis Moura foi do começo ao fim um autor ligado à luta social de orientação marxista.
Então, o marxismo foi um instrumento do primeiro ao último Clóvis Moura que esteve presente. O Abdias, ele tem uma experiência internacional, digamos, mais qualificada que a do Clóvis Moura. Então, ele teve um conjunto de contatos e diálogos mais múltiplos que o Clóvis Moura, com intelectuais, com tendências políticas, mas ele não tinha o mesmo repertório analítico, o mesmo cabedal teórico que o Clóvis Moura. O Abdias ele tinha uma ênfase política, uma síntese, uma capacidade de síntese política com proposições teóricas que margeavam uma necessidade, digamos, de consolidar um campo político. Não que o Clóvis Moura não tivesse também esse interesse. Daí que, quando a gente observa a ideia de quilombagem e quilombismo, o Clóvis Moura, o tempo inteiro, ele está pressupondo, pela sua interpretação já no Rebeliões na Senzala, um conflito inerente que, se o sentido político for levado à sua radicalidade, ele vai desdobrar num processo de transformação radical. Uma transformação. O Clóvis Moura é marxista, então ele está preocupado com uma revolução socialista. O Abdias, ele tem um diagnóstico de negação da sociedade do capital. No entanto, o Abdias tinha também questões de respostas mais imediatas a anseios da população brasileira, população negra no Brasil, que foi consolidando certas... Eu estou sendo muito cuidadoso nessa fala, porque, enfim, eu tendo para mim que o período é período de frentes amplas. Mas o Clóvis Moura entende que o Abdias Nascimento ele pertence a uma pauta que muitas vezes escapa à classe trabalhadora negra no Brasil. O Abdias, para o Clóvis Moura, e ele explicita isso nesse livro, a Raízes do Protesto Negro. O livro que a gente vai lançar, certo, Juninho? Gostei desse gancho, hein? Ali eles debatem, porque qual que é a grande questão para o Clóvis Moura, e aí eu debato cultura e política. O Clóvis Moura vai falar, veja, o racismo ele é uma estrutura formadora que o tempo inteiro ele é um elemento constitutivo da luta de classes no Brasil, e ele vai se metamorfoseando. A escravidão explica até certa parte, mas o racismo ele vai ganhando novas configurações conforme o capitalismo no Brasil vai se reorganizando. Uma etapa mais elaborada do racismo no Brasil é o mito da democracia racial, que é a ideologia da Revolução Burguesa brasileira. Nesse sentido, a população negra como um todo, o tempo inteiro, vai estar sendo interpelada pelo racismo, mas vai estar respondendo a este processo, com níveis de consciência dos mais variados. Tem um texto do Clóvis Moura chamado O Preconceito de Cor na Literatura de Cordel. O Clóvis Moura ele vai investigar a literatura de cordel, que gozava de grande prestígio na década de 60 e 70, e ainda hoje goza. E ele vai perceber o seguinte, ele vai falar, mano, olha, é uma cultura, é uma manifestação cultural explicitamente popular, mas no campo da representação, o negro é apresentado de maneira estereotipada. Uma estereotipia em que o negro é apresentado de maneira a ser inferiorizado. E ele vai falar, então o racismo ele é tão complexo que ele penetrou no interior da classe trabalhadora. Não é só uma relação de uma elite branca, uma classe trabalhadora majoritariamente negra. O processo tem uma nuance de complexificação, porque ele está no interior da classe trabalhadora. Por outro lado, a classe trabalhadora o tempo inteiro, e aí entra a discussão que o companheiro que está agora na UFSCar perguntou.
Qual que é a grande questão para o Clóvis Moura no pós-abolição? O negro, e aí ele vai qualificando esse debate aos poucos, né? Tá no final da obra dele, ele vai qualificar a característica de um capitalismo dependente. Então, o capitalismo dependente, que tem uma estrutura significativa de trabalhador informal, marginal, marginalizado do ponto de vista produtivo, isso não negou a possibilidade de luta política desses grupos. Ele não vai se organizar classicamente a partir de sindicatos, até porque ele não está formalmente inserido enquanto classe trabalhadora nesses termos mais gerais. Mas isso não impediu que esse grupo se organizasse o tempo inteiro. Até porque o racismo era uma dimensão total da sua experiência. Não só nas relações de trabalho, mas nas dimensões cotidianas, nas experiências com as instituições. É neste contexto que a cultura se apresenta enquanto um elemento político para o Clóvis Moura. Veja, é o trabalhador informal, é o trabalhador marginal, mas ele não está se organizando a partir do trabalho, ainda que ele seja o trabalhador. E o Clóvis Moura está discutindo, olha, nós nos tornamos uma das 10 maiores economias do mundo. Então, não foi impossível acumular, ter lucro e acumular, do ponto de vista das elites nacionais, tendo trabalho marginal e informal. Mas isso não conformou, posteriormente, as formas do trabalho, da conformação do trabalho livre assalariado, uma passividade. Ela transitou para o campo da cultura, que são os espaços de aglutinação negra. E são espaços de aglutinação negra diante de uma hegemonia, e para o Clóvis Moura esse é um ponto fundamental, porque para o Clóvis Moura o capitalismo brasileiro se explica tendo o racismo enquanto ideologia de dominação, e o mito da democracia racial, portanto, ele não pode ser desconsiderado, ele não é tão somente uma fase de explicação demográfica da nossa identidade nacional. Ele é a ideologia fundante da transição capitalismo brasileiro de extração imperial e escravista para um trabalho livre assalariado. Então, a democracia racial é o mito fundante da sociedade moderna brasileira. Nesse sentido, não havia na gramática social, no pensamento hegemônico brasileiro, legitimidade para a reivindicação negra. Mesmo os trabalhadores negros que estavam nos setores formais, como sindicato, e poderiam se organizar nos sindicatos, os próprios sindicatos, por estarem, em alguma medida, atrelados a esse pacto social, que é o mito da democracia racial, negligenciavam essa temática. Tem um estudo muito interessante da Cida Bento, seu mestrado, em que ela vai mostrar os discursos dos sindicalistas e da classe patronal, ele vai falar, eles divergem na classe, mas convergem na raça. O discurso é parecido na década de 80. O Clóvis Moura vai falar, mas isso tudo, ele é marxista. O mundo objetivo continua existindo. Então, esse trabalhador, ou que está marginal, ou que mesmo no sindicato não tem condição de falar disso, isso vai desdobrar na cultura. Que é o espaço de aglutinação em que esses temas se apresentam enquanto uma espécie de válvula de escape, mas não no sentido de encontro harmônico, como explicitação das tensões. O tempo inteiro esse processo vai estar acontecendo. Então, para o Clóvis Moura, a ideia, por exemplo, do teatro experimental do negro não faz sentido, porque a própria classe trabalhadora negra, o tempo inteiro, vai estar recorrendo a recursos para elaborar o seu dia a dia. Ele fala, não faz o menor sentido o teatro experimental propor que negros da classe trabalhadora fiquem interpretando Shakespeare. Não que não tenha que ler Shakespeare. Mas, pô, por que a gente não parte? E aí ele tem um diálogo mais profundo com o Solano Trindade. Partir do povo e devolver em forma de arte. Olha, o maracatu é uma expressão de um auto representativo, em que elementos da cultura nacional se apresentam. Faz sentido uma classe média negra, em termos do Clóvis Moura,
propor uma agenda que desconsiderem a experiência dos flaméricos da terra, dos condenados da terra. Porque o negro é sujeito político na nossa formação o tempo inteiro, mesmo que ele não tenha consciência deste processo. Então, essa talvez seja uma das grandes diferenças no Clóvis Moura, a ideia de alienação, digamos, né? Alienação e estranhamento. No Abdias, o racismo comparece enquanto elemento destituidor da história e, portanto, há de se levar a história aos destituídos de história, e o Clóvis Moura vai falar, não, há uma destituição da história, mas isso não quer dizer que esse sujeito não significa a sua experiência. Cabe às vanguardas se aproximar e qualificar essa discussão, mas que esse sujeito o tempo inteiro está elaborando a sua experiência, são dados. Bom, isso tem profundo diálogo, Márcio afirmando por conta e risco. Tem profundo diálogo com a ideia de hegemonia e contra-hegemonia em Gramsci, tem diálogo de maneira muito significativa com a ideia de experiência e ação, tal como a escola inglesa marxista discutiu. Então, Clóvis Moura vai dar uma ênfase na experiência e na significação da experiência. E aí, o que eu estou querendo dizer? Para o Clóvis Moura, o negro do maracatu, do candomblé, ainda que são experiências importantes, ele não é mais negro que o negro evangélico, até porque estruturalmente os dois estão sendo assassinados. E nessas haverá sempre uma experiência de significação, por mais distorcida que ela seja da realidade, esse negro o tempo inteiro vai estar elaborando essa sua experiência. Então, as ênfases são distintas. O Clóvis Moura enfatiza significativamente o negro enquanto sujeito e as múltiplas experiências. E aí, por fim, o arremate é esse. Eu acho que o Clóvis Moura ele nos dá pistas de um capitalismo típico e das formas políticas que não vão ser tradicionais. A luta por moradia, ainda que seja uma luta por cidadania, moradia é cidadania, mas ao mesmo tempo é luta de classes. Porque quem é o sujeito que está lutando por cidadania? É o porteiro, é o motoboy, em sua maioria são negros. Então, as mediações desse processo é a cultura o tempo inteiro sendo esse espaço de significação da experiência. Então, e por fim, quando ele diz capitalismo independente, ele está falando de uma sociedade em que o capitalismo se reproduz de uma maneira distinta dos centros metropolitanos, ainda que permaneça com características centrais do capitalismo, mas também tem as suas especificidades. Márcio, tem mais algumas questões, mas como a gente tem aí meia hora, eu acho que a minha sugestão é, de repente, no final, deixar o seu e-mail e continuar essas ideias e tal, e você organizar aí o time final aí do curso. Tá bom. Eu vou fazer uma exposição de mais 20 minutos, e aí a gente tenta fazer um arremate aqui de questões que foram surgindo aí, que são muitas, eu tô vendo, o grupo aqui veio com tudo, hein, Juninho, pra cima. Eu tô achando que era minha última atividade do ano ia ser um filezinho. Rapaz, o pessoal veio com boas perguntas, ótimo. E eu não necessariamente tenho condição de responder todas, mas isso diz respeito à nossa ânsia, como esse intelectual Clóvis Moura é tão importante. Ele abre muitos caminhos e a nossa hipótese, ela é plausível. Há de se estudar o Clóvis Moura para entender melhor o Brasil. Bom, eu queria falar um pouco dos livros que nós lançaremos esse ano, no próximo ano, Juninho. Quais são as importâncias no interior da obra e no conjunto das interpretações nacionais. O Negro de Bom Escravo a Mau Cidadão. Classicão, mano. Vamos lançar esse livro aqui. Esse livro, quando eu fiquei sabendo que nós lançaríamos, eu me emocionei, não vou mentir, não. Porque, mano, que da hora. Que da hora. O Negro de Bom Escravo a Mau Cidadão é daqueles textos que o autor é muito feliz, porque o título já diz sobre o que a obra fala nas 600 páginas que tem a obra. Tipo,
O negro, de bom escravo a mau cidadão. É a primeira frase, mas quando você termina o livro, a síntese, o negro se tornou de bom escravo a mau cidadão. Ele é o segundo volume do Rebeliões na Senzala, já um Clóvis Moura mais maduro, ele qualifica melhor o debate de cultura e política, ele lê os intelectuais caribenhos, a gente precisa ler os marxistas do Caribe, somente os marxistas do Haiti, tem uma produção significativa, Prince Mars, o próprio James, os intelectuais caribenhos são assim, estão na ordem do dia, a gente precisa recuperar muito. O Clóvis Moura começa a ler essa turma, lê o Eric Williams, assim, ele começa a ter contato com os marxistas latino-americanos e do Caribe, então ele qualifica melhor a sua discussão sobre cultura e política, algo que não tem no Rebeliões da Senzala, de maneira mais elaborada. No Negro de Bom Escravo a Mau Cidadão, ele qualifica esse tema, e ele vai defender algumas teses. A primeira, a grande contradição da formação do Brasil moderno é o negro que atuou enquanto trabalhador em todos os setores da economia durante os quase 4 séculos em que durou a escravidão, em 3 décadas ele passa a ser de bom escravo a mau cidadão. Isso se explica justamente pela ação política permanente dos escravizados dos mais variados campos e dos negros libertos no século XIX, que era uma espécie de pedra no sapato para os projetos nacionais das elites na transição de 19 por 20. Então, a conversa de que a transição se deu só por uma justificativa de que o trabalhador europeu ele era mais qualificado, na verdade, omite um elemento fundamental, que era a persistência, a ação permanente dos escravizados, e o tempo inteiro contestava a ordem. Nesse sentido, o Clóvis Moura leu depois os textos sobre a Revolução Haitiana, e é nesse momento que ele qualifica a sua interpretação de cultura e política, porque ele vai tentar pensar as mediações que vão possibilitando a esse sujeito ter uma consciência política mais elaborada, mesmo em limites muito, muito colocados, como a estrutura da escravidão, tal como hoje. Como é que a gente consegue convencer o trabalhador de que ele não é o empreendedor de si, que ele é explorado? Então, Clóvis Moura, ele estava tentando investigar quais foram as condições para as revoltas. Se no Rebeliões na Senzala ele mostra que houve revoltas, no Negro de Bom Escravo a Mau Cidadão, ele qualifica como foram possíveis as revoltas. E aí ele estuda a Revolução Haitiana e ele vai perceber o peso do voodoo, né, da religião nesse sentido. Como que a religiosidade foi uma mediação num contexto de escravidão tão violento. Na religião, esses sujeitos tinham a possibilidade de restabelecer traços societários éticos, estéticos, reorganizar dimensões hierárquicas, ou seja, reconstituir processos mais complexos de elaboração da sua relação com o mundo. Então, a religião foi a religião, as manifestações culturais, como um todo, foram argamassas importantes na luta política. Então, ali ele qualifica o seu debate de cultura e política. E aqui tem pontos interessantíssimos. O debate do Clóvis Moura, por exemplo, com a escola da USP, com Florestan Fernandes, com Ottaviani, que era uma escola ainda muito importante, ainda hoje sobre a ideia da escravidão no Brasil. Então, a ideia de que a escravidão foi tão violenta que os escravizados estavam com a sua consciência coisificada, né? Quase quando se rebelavam era uma espécie de ação espontânea, não tinha uma racionalidade política, por isso não foi possível uma revolução no Brasil, mesmo. E ele vai contestar, ele vai disputar, ele tem um debate que ele faz nessa obra com Ottaviani, que é um dos mais qualificados intelectuais brasileiros. Então ele contesta o Ottaviani, contesta o Florestan Fernandes, e novamente ele antecipa a escola da USP, a escola da agência, né, a escola
tornou muito famosa com os estudos na Bahia, na Unicamp, no Rio de Janeiro, Silvia Lara, Sidney Chalhoub, José João Reis, enfim, uma mira de intelectuais que são muito importantes que estudaram a escravidão, mas estudaram o particular, né, a especificidade. Eu brinco, muito orientado por outro intelectual subversivo que foi o Gorender, que a gente sabe muito, sabe-se muito sobre muito pouco, né? Porque esses autores estudaram tanto a agência do escravizado que a gente sabe, às vezes, histórias do sujeito José João, que está lá na província de Goiás, que deu um tapa na cara do senhor. Mas a volta, né, o processo mais de sentido, mais amplo da história, a gente foi perdendo. O Gorender, ele fala, olha, essa turma aí está reabilitando a escravidão, hein? Eu tendo a ter mediações, outras mediações, mas o Clóvis Moura antecipa um pouco dessas interpretações em que o cotidiano vai ser investigado e vai explicar por que os escravizados conseguiram se rebelar. Não é por uma essência negra, não foi por uma determinação do meio, não tem nenhum tipo de explicação ou metafísica ou essencial. Circunstâncias, ação e circunstâncias. Então, no Rebeliões na Senzala, ele mostrou que houve revoltas, uma tendência geral, e aqui ele tentou explorar como foram possíveis essas revoltas, e aí a ideia de cultura e política, que é o que ele vai desenvolver depois no pós-abolição, que é porque que a classe trabalhadora tem na cultura um elemento importante para fazer o enfrentamento às condições tão aviltantes da sua vida. Então esse é o negro de bom escravo a mau cidadão. O Brasil, as raízes do protesto negro, bom, como eu estou mencionando aqui para vocês, o Clóvis Moura, ele foi um autor que ele, ao investigar a particularidade da população negra no Brasil, ele chegou na interpretação nacional, porque o tempo inteiro ele foi confrontando as interpretações oficiais e apresentando uma leitura diferente aos intérpretes. Então, o primeiro autor que ele enfrentou foi o Gilberto Freire, a partir do Caio Prado Júnior, mas tendo uma leitura sui generis, singular, sobre a formação nacional. O sentido da colonização também tem o sentido da forma política, a negação, a transição da luta de classes para o período colonial. A segunda obra do Clóvis Moura é ele enfrentando o Euclides da Cunha. Fala, não, o Euclides da Cunha é um autor conservador. Ele era folgado. Ele não era um autor de... Ele não era parcimônia, não era Clóvis Moura, paz e amor. Ele era mais do campo das tretas. Né? Então, o segundo autor que ele enfrenta é o Euclides da Cunha. Introdução ao pensamento do Euclides da Cunha. E o Euclides da Cunha gozava de muito prestígio na década de 60 e ainda hoje goza. A gente sabe, o ano passado ele foi tema da Flip. Então ele vai falar, não, que esse autor aí, ele leu o Herbert Spencer, e é por isso que ele tem essa leitura ambígua da formação nacional. Aqui é a história do conflito. Aqui é pau para toda obra. Depois ele vai enfrentar a turma da USP. Né, no Negro de Bom Escravo a Mau Cidadão, ele já começa a enfrentar Florestan, Ottaviani, ainda que um autor, um diálogo com algumas interpretações dessa turma, mas tinham diferenças e ele faz essa discussão de maneira muito forte no Negro de Bom Escravo a Mau Cidadão e volta nessa obra aqui novamente a esse debate. Nessa obra aqui, ele está fazendo uma referência, viu que ele já chamou todo mundo para treta, né? Ele já chamou o Gilberto Freire, ele já chamou o Euclides da Cunha, ele já chamou o Florestan Fernandes e Ottaviani, mas assim, não é treta
Não é treta. Não é os textões do Facebook de hoje em dia. Ah, o amarelo é uma bosta. Ah, o amarelo é maravilhoso. Ah, eu chorei com o amarelo. Ah, eu perdi meu tempo vendo amarelo. Não é? Debate qualificado. Né? Pontos, convergências, divergências. Aquilo que é perene, aquilo que precisa ser combatido. A boa batalha. A boa batalha das ideias. Então, nessa obra aqui, ele está chamando para o debate o Sérgio Buarque de Holanda. Raiz do Brasil. Brasil, a raiz do protesto negro. Lembrando, é o período em que esse livro é de 83. Lutas pela redemocratização, movimento social nas ruas. O operário disse não às greves no ABC, formação da CUT, do PT. O Sérgio Buarque é um dos grandes intelectuais que comparece na fundação do PT. O Clóvis Moura, ele acha que a década de 80 precisa ser radicalizada. Tem movimentação popular para fazer a revolução. E ele escreve isso. Ele fala, ó, essa é uma obra síntese, eu estou fazendo uma sistematização de tudo que eu escrevi em 40 anos, que agora eu quero disputar as ruas, mano. Quero disputar corações e mentes. Revolução está em curso e aqui vou eu. E aqui, mano, se o Clóvis Moura não explicitava até então, ele era, bom, por outro lado, ele era um sujeito político, ele sabia a hora de fazer o debate. Ele ficou quietinho em relação a Abdias do Nascimento, não era tão explícita a treta dele com o Florestan Fernandes e com a turma da USP. Aqui ele solta, mano, a caixa de ferramenta. Vai para cima de todo mundo, porque ele está disputando um projeto de Brasil. Então ele fala, ó, o pessoal da USP não entendeu, eles têm uma contribuição significativa, mas não entenderam o papel da cultura e a política para a classe trabalhadora, não entenderam. Chama o Abdias do Nascimento, o Guerreiro Ramos, da pequena burguesia negra. Fala, é o movimento negritude, é o movimento negritude brasileiro. Que ficar interpretando Shakespeare, a classe trabalhadora o tempo inteiro está elaborando a sua situação. Ele discute com a escola historiográfica do período, e chama todo mundo para o pau. Kátia Matoso, o Brecha Camponesa, que é um intelectual muito importante, escreveu sobre a Brecha Camponesa, caramba, morreu há 2, 3 anos atrás, um dos intelectuais mais importantes. Caramba, gente. Bom, nesse sentido, o Raiz do Protesto Negro é a principal obra. Se você quer amarrar algumas dúvidas sobre a interpretação do Clóvis Moura sobre o Brasil, tem que ir no Raiz do Protesto Negro. Aqui é uma obra de inflexão entre tudo que ele produziu até então e os seus livros de maturidade, que serão Sociologia do Negro Brasileiro, Dialética Radical do Brasil Negro, e os textos tardios, tanto o dicionário, como o momento em que Clóvis Moura, já na década de 90, o Clóvis Moura sempre esteve atrás do sujeito político brasileiro, e o sujeito político do Clóvis Moura é o sujeito revolucionário, não tem outra opção. Capitalismo dependente, não tem muito o que fazer, vamos pro pau. Ele se aproxima do MST, né? Só que ele fala pro MST, ô MST, vocês são os herdeiros da quilombagem, mano, vocês estão malucos? A luta campesina no Brasil é uma expressão da luta de classe do Brasil, porque elas herdam as históricas lutas quilombolas, formadoras da nossa origem da luta de classe. É possível afirmar nesse sentido que no Clóvis Moura existem duas contradições que não se resolvem e que ao lutarmos contra ela a gente se vê diante do dilema da formação nacional
que é a questão do racismo e a questão agrária, embrenhada de questão racial. Ao lutarmos com esses dois processos estruturais da nossa formação, isso vai exigir da gente um programa consequente de transição. Porque são os dois penduricalhos estruturais da formação nacional. Você tira eles, o Brasil cai e vira uma outra coisa. É nesse ponto, portanto, e aí eu finalizo para a gente fazer a última troca de ideia, que o Clóvis Moura, ao investigar a particularidade negra no Brasil, ele alcançou os dilemas da formação nacional, aquilo que não se resolve, as contradições fundantes. Tanto que as obras de maturidade, ele sai da particularidade, sociologia do negro brasileiro, as derrotas da década de 90, que ele estava contando com a Revolução e veio a derrota. E ele escreve dialética radical de um Brasil que é negro. Não porque o Brasil é só negro, é que é a contradição fundamental. Ou a gente entende a contradição fundamental, aquela que não se resolve, sem mudar o Brasil. Ou durante séculos nós vamos continuar escrevendo a história dos vencidos. Clóvis Moura não é a agenda da história dos vencidos. Clóvis Moura é a agenda da escola do conflito. Ciro Flamarion, obrigado. Então, nesse sentido, e aí, o que eu acho que é importante, Clóvis Moura, hoje em dia? Veja, num período em que avançou, né, eu acho, assim, você tem dois problemas centrais para o negro no Brasil contemporâneo, dos vários, que é a reforma trabalhista e a reforma da Previdência. Então, ela requalifica uma nova forma histórica de ser classe trabalhadora no Brasil. Mas para a própria classe trabalhadora brasileira, somente a classe trabalhadora negra, esse foi um modus operandi dela se inserir enquanto classe trabalhadora. É meio um retorno ao início. Então, do negodrama também podem vir. Do negodrama vem o sofrimento, mas também pode vir um horizonte de visibilidade. Num período em que a classe trabalhadora está predominantemente na condição trabalhadora informal, nunca o Clóvis Moura foi tão importante para nós entendermos esses arranjos estruturais e as formas como foi possível, mesmo assim, se organizar. Mas o mesmo Clóvis Moura alertava, não é uma coisa inerente, né? Só porque tem sarau que tá legal, precisa dar um salto. Respeitando a particularidade das formas expressivas mais variadas, mas ao mesmo tempo correlacionando elas com essas dinâmicas estruturais mais significativas. Então não é uma leitura culturalista, é a leitura da particularidade das suas formas expressivas, como elas se apresentam nas suas afirmações e nas suas contradições o tempo inteiro. No limite, para ter Revolução Russa, teve que ter uma literatura, contraditoriamente ao longo do século XIX, mesmo os autores individualmente sendo muitas vezes conservadores, como foi o Tolstói, mas quando você lê, sei lá, A Morte do Ivan Illich, a vontade que você tem é cortar os pulsos ou acabar com aquela forma societária, porque ela não presta. Então, uma revolução, ela tem um solo fértil para ela emergir. Tem condições objetivas e subjetivas. Essa foi a grande sina do Clóvis Moura. Quais são as condições subjetivas diante de uma objetividade racista, dependente, estruturada nessa contradição?
Só com Clóvis Moura não dá. Mas sem o Clóvis Moura é simplesmente impossível. Firmeza, gente? Companheirada, eu acho que, para não dizer que eu não falei das flores, tem, tem questões que são tarefas da nossa geração. Agora é conosco, né? O Clóvis Moura limpou o terreno, mas agora é conosco. Eu acho que a nossa tarefa, por exemplo, é estudar de maneira mais consistente as nossas relações com o continente africano. Para a época do Clóvis Moura não foi possível. Então, a gente vai ter que estudar muito a história africana, mas para tentar entender as correlações da formação nacional. Há outras coisas que a gente avançou que a obra não permitiu, ou que a gente discordaria. Várias vezes eu menciono, eu discordo do Clóvis Moura na crítica literária, mostro, tem leitura que ele faz do Machado de Assis e tal, enfim, tem agora é conosco. É que eu penso que, diante de tudo isso que o Juninho colocou, a gente vai ter que operar na arte de tornar o impossível possível. A vantagem, descendemos de grupos, povos que foram submetidos à escravidão e que no limite não era para que nós estávamos aqui. Então, a nossa história já é uma história em que o impossível tornou-se possível. Por isso, companheirada, se deitarmos, estamos mortos, seguimos na luta. Ano que vem vai ser um ano de muita pressão popular, como o Juninho, nosso comandante, nos convoca. Então, final de ano aí bom para todo mundo, bom descanso, se cuidem e vamos para cima. Forte abraço.